pessoal, vamos lá para mais uma aula, né? Iniciando aqui o capítulo 1, transformações no plano, polígonos e sistema de coordenadas. Então o que acontece? Como nós já estudamos, o polígono é uma região de uma figura plana formada por uma linha fechada simples, composta apenas de segmentos de reta, reunida com a região interna. Então, o que nós já estudamos, todo polígono, para ser um polígono, ele tem que ser uma figura plana formada por linhas, né, por segmentos de reta, tem que ser toda fechada e reunida com a região interna. Todo polígono tem vértices, lados e ângulos internos, então nós já estudamos isso também. Além disso, vimos que podemos representar um polígono em um sistema de coordenadas que é composto de duas retas numéricas, ou eixos. Nós temos aqui, no sentido vertical, pessoal, no sentido vertical, a reta y, o eixo y, e no sentido horizontal, nós temos o eixo x. Então, vertical aqui, ó, eixo y, horizontal, eixo x. Todo ponto que é formado aqui no caso desse polígono aqui que está representado nesse plano cartesiano, ele tem duas coordenadas. Então, esse vértice aqui ele tem a coordenada 1, 2, sendo que esse par ordenado, sempre o primeiro número é o valor de x e o segundo número aqui é o valor de y. Então, um par de números x e y representa as coordenadas de um ponto do plano cartesiano. Então, o que acontece, pessoal? Nós precisamos aqui dessa representação através das coordenadas para nós conseguirmos aplicar essas transformações geométricas. Os polígonos obtidos por essas transformações são imagens do original e podem ter suas medidas dos lados alteradas, assim como sua posição no plano. Mas ele é sempre o que? Uma representação da imagem original. A primeira transformação geométrica que nós vamos ver aqui, as duas primeiras, é a ampliação e redução. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos de um polígono por um mesmo número não nulo, obtemos um segundo polígono, que é uma transformação no plano do primeiro polígono. De maneira prática, podemos efetuar essa multiplicação considerando as coordenadas dos vértices do polígono e traçar os respectivos lados. Por exemplo, multiplicando por 3 as coordenadas do polígono A, é isso aqui, ó. Então, tem o polígono A aqui. Se eu multiplicar essas coordenadas aqui por 3, cada uma delas, nós vamos obter outros valores. Então, as coordenadas vão passar a ser 3 e 6, 15 e 6, 6 e 12 e 12 e 12. Então, simplesmente eu pegar essas coordenadas aqui e multiplicar por 3. Então, vou estar o quê? Ampliando o polígono A em 3 vezes. Então, dessa forma, eu vou estar ampliando esse polígono 3 vezes, pessoal. Vamos fazer uma comparação aqui entre o polígono A original e o polígono B que se originou do polígono A após nós multiplicarmos as coordenadas por 3. Aqui ficou bem mais tranquilo a gente verificar isso, como que foi feita essa ampliação, ó. Aqui eu tinha a coordenada 1 e 2, multiplicando por 3, 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 3 dá 6. Essa outra coordenada 2 e 4, 2 vezes 2, 2 vezes 3, né, que é por 3, dá 6, e 4 vezes 3 dá 12. Essa outra coordenada aqui, 4 vezes 3, 12, e a outra também 4 vezes 3, 12. E a última aqui, ó, 5 vezes 3, 15, 2 vezes 3 dá 6. Houve, então, a gente manteve a mesma proporção, sem sofrer deformações nessa figura A aqui, ó, ela houve apenas uma ampliação.
nós ampliamos o polígono A em 3 vezes o seu tamanho, que transformou nesse polígono B aqui, ó, que está aqui. Note, pessoal, que se o polígono original fosse o B e o transformado fosse o polígono A transformação seria uma redução. Então, se eu partir do polígono A para o polígono B, eu estou fazendo uma ampliação. Se eu considerar o meu polígono B como original e o A aqui vai ser a reprodução, essa reprodução aqui é uma redução. Então, no caso, essa redução aqui sofreria uma redução de 1/3 do valor real do polígono original. Então, nós temos que observar, sempre vai depender da figura que a gente vai partir. Partindo do polígono A para o polígono B, eu tenho uma ampliação de 3 vezes. Agora, se eu partir do polígono B para o polígono A, eu tenho uma redução de 1/3 do seu tamanho. Lembrando que essa figura aqui, essas figuras são trapézios. Então, muito importante, as duas primeiras transformações geométricas que nós vimos aqui é a ampliação e redução. Então, isso tem que ficar bem claro na mente de vocês. Agora nós vamos ver outra transformação geométrica, que é a reflexão. Vamos agora observar uma transformação aplicada ao polígono A, de tal forma que obteremos o polígono C. Então, tem um polígono A aqui. Eu vou fazer uma reflexão. Essa reflexão é sempre feita através de um eixo. No caso aqui, olha aqui o polígono A que originou o polígono C. E aqui entre os dois polígonos eu tenho esse eixo aqui, ó, o eixo X. Esse eixo aqui, ele é chamado de, nesse caso aqui, de eixo de reflexão, pessoal. Esse eixo que é chamado de eixo de reflexão, é o meu eixo X aqui no caso. Eu poderia ter feito isso também em relação ao eixo Y. Eu não tenho reflexão só em relação ao eixo X, posso ter em relação ao eixo Y. Só que no caso aqui, o eixo de reflexão aqui é o eixo X. A transformação mostrada é obtida multiplicando apenas a coordenada do eixo vertical Y de todos os pontos do polígono A por menos 1. Assim, os vértices do polígono C têm as coordenadas 1, menos 2, 5, menos 2, 2, menos 4 e 4, menos 4. Tá vendo, pessoal? Olha o que aconteceu. Para fazer essa reflexão em relação ao eixo X, foi multiplicado apenas as coordenadas de valor do Y aqui, que a primeira coordenada é o X, a segunda coordenada é o Y. Multiplicou apenas as coordenadas Y aqui dos vértices desse polígono aqui por menos 1. Fazendo isso, automaticamente você faz uma reflexão em relação ao eixo X. Se você fizesse essa multiplicação multiplicando apenas o eixo X, apenas as coordenadas de X por menos 1, você teria uma reflexão, mas em relação ao eixo Y. Aí o eixo Y seria o eixo de reflexão. Como você multiplicou apenas as coordenadas de Y por menos 1, houve uma reflexão em relação ao eixo X. Viu que a figura aqui, ó, é uma reflexão. Esse eixo X ele funciona como se fosse um espelho. Então, o que é importante? As duas primeiras transformações que nós damos foi a redução e ampliação. Então, a figura ela diminui de tamanho ou aumenta de tamanho. Já na reflexão, o tamanho permanece o mesmo, não há modificação do seu tamanho. O que existe simplesmente é uma reflexão. A gente reflete a imagem da figura A, que no caso, na figura C, no polígono C. Mas ela não sofre alteração das suas medidas. Outra situação aqui da reflexão. Quando multiplicarmos as coordenadas do polígono A por menos 1, aí no caso multiplicar todas as coordenadas, agora não só a Y, multiplicar a X e a Y por menos 1, a gente vai obter as coordenadas menos 1, menos 2, 5, menos 2, menos 2, menos 4 e menos 4, menos 1, que originou esse polígono aqui, ó.
olha o que aconteceu. Ele estava aqui, ele foi refletido nessa posição quando eu multipliquei todas as coordenadas por menos 1. Então, houve uma reflexão em relação ao ponto origem aqui, ó, 0, 0. Esse aqui é o meu eixo de reflexão, no caso aqui, que passa pelo ponto 0, 0. Sendo que esse trapézio aqui, ó, ele continua sendo idêntico ao original aqui, ó. Não há alteração do seu tamanho. Apenas uma reflexão em relação à origem aqui, em relação a ponto 0, 0. Pessoal, então é muito importante quando nós formos trabalharmos com ampliação e redução, principalmente nas atividades que vocês vão fazer, é ter a malha quadriculada. A malha quadriculada é muito importante. Quem não tem aquele caderno com a malha quadriculada, providenciar, porque facilita bastante a utilização da ampliação e redução, e mesmo da reflexão, porque aí você consegue ter todas as coisas aqui, as medidas, né, as coordenadas, vai ficar bem mais fácil o trabalho de vocês. Então utilizem a malha quadriculada. Vamos fazer uma leitura desse pequeno texto aqui, pessoal, que está na página 83 aí, e é muito interessante. As maquetes e miniaturas. As maquetes reproduzem em tamanho reduzido uma construção, um objeto ou um projeto arquitetônico. Elas geralmente são usadas para mostrar o visual de novas construções ou planejamento urbano. Então, pessoal, normalmente todo projeto de um novo prédio, de qualquer projeto de construção, projeto arquitetônico, existem as maquetes. As maquetes são a reprodução fiel em tamanho reduzido daquilo que irá ser construído. Então, o uso das maquetes é de grande importância para você ver como que vai ficar aquela construção no seu tamanho real, para você ter uma ideia de como vai ficar. As maquetes são feitas geralmente de plástico, metais, madeiras ou papel especial. Mas existem também as maquetes virtuais, criadas por programas de computador que mostram com detalhes um lugar ou uma construção em tamanho reduzido. No Japão existe um parque temático, o Tobu World Square, com dezenas de maquetes de lugares famosos e réplicas históricas de todo o mundo. Estão representados 21 países dentre as 102 maquetes e mais de 140 mil pessoas em miniatura. Para você ver, interessante onde que a gente pode utilizar essa questão da ampliação, da redução, e que é no caso que é mais ampliação e redução, né? A reflexão não é muito utilizada, mas ela serve para a gente ter uma ideia. Por exemplo, se você tem uma planta de uma casa, você quer fazer uma planta invertida, você vai ter que fazer uma reflexão. Então espero que tenha ficado bem claro esse conteúdo, né, que é um conteúdo muito importante. Vocês leiam, estudem bastante, façam os nossos exercícios. Até a próxima aula.